Olá a todos e espero que vocês estejam bem. Hoje esta aula que eu preparei é sobre barras com carga axial estaticamente indeterminada. Então a gente está vendo aqui nessa imagem aqui uma barra, né? Não importa a seção dela, pode ser retangular, circular, e ela está engastada em ambos os lados, no ponto A aqui, né, e no ponto B aqui que vocês estão vendo, totalmente engastada. E no C, nesse ponto aqui está sendo aplicada uma carga P. O comprimento total da barra é L, então eu tenho os comprimentos LAC e LCB aqui. Se nós montarmos o diagrama de corpo livre desta barra, o resultado vai ser essa situação que vocês estão vendo, essa imagem aqui, ó. Então tem a barra com a força P aplicada para baixo e a reação aqui, né? Eu terei uma reação em B e uma reação em A. É claro que foi representada só essa reação, não está sendo colocada na direção X aqui, porque não temos nenhuma carga na direção X, então não teremos reações na direção X em A e B aqui. Então, somente na direção Y. Aplicando a equação de equilíbrio, somatória das forças em Y igual a zero, teremos então, né, essa equação aqui, ou seja, FB positivo mais FA positivo menos a força P, que está direcionada para baixo aqui, contrário ao eixo Y. Não temos mais nenhuma, então finaliza aqui igual a zero. Então, é claro, a força P geralmente é conhecida, então, para essa equação, eu tenho duas incógnitas. Percebam que, mesmo utilizando a somatória em x ou momento, eu não consigo determinar essas duas incógnitas. Eu tenho somente uma equação e duas incógnitas. Então, se diz que essa barra está estaticamente indeterminada para essa situação. Então, como que a gente pode resolver? No caso, a gente pode resolver esse problema através da equação de condição de compatibilidade. Então, uma condição que é aplicada e ela vai auxiliar para a gente poder estar achando essas duas incógnitas. E é uma equação conhecida. Então, o deslocamento A em relação a B é igual a zero. Agora, por que a gente sabe que é isso? Veja só, a barra não tem como, quando ser aplicada esta carga, ela tem um deslocamento A em relação a B, eles vão permanecer inalterados, então o deslocamento aqui é zero. E a equação que é utilizada, que vocês conhecem, né, é a somatória da PL sobre AE, a área da seção transversal A, o E é o módulo de elasticidade do material, o L é o comprimento, e o P é a carga aplicada naquela seção, no comprimento L ali que a gente está trabalhando. Para essa situação, então, trabalhando com essa equação aqui, então o que a gente vai ter? Eu tenho a força na seção entre A e C, que foi chamada de FA, o comprimento LAC sobre a área da seção transversal vezes o módulo de elasticidade. Percebam que eu vou ter aqui uma subtração. Por quê? No primeiro corte que é feito aqui para achar a força aqui na seção AC, eu tenho uma carga FA direcionada para baixo. Então aqui a gente tem tração. Lembrando que tração a gente tem a situação do valor positivo. Já se eu fizer o corte na seção aqui abaixo, né, imagina aqui nessa seção aqui, ó, eu vou ter o FB para baixo. Então, tendo essa situação com pressão, então o valor é negativo. Então, menos FB, LCB, que é o comprimento aí de C a B, e a área vezes módulo de elasticidade. Então, está aqui, né, a condição dessa equação. Essa equação também tem duas incógnitas, porque supõe-se que é conhecida a área, o módulo de elasticidade do material e mais os comprimentos. E então, utilizando essa equação, com a equação que veio lá do equilíbrio,
eu consigo identificar os dois valores, as duas incógnitas. Então, o FA vai dar P vezes o comprimento LCB sobre L, e o FB, P, vai ser o LAC sobre o comprimento L. Então, eu vou ter essa situação aqui, esse resultado. Então, eu consigo estar determinando essas incógnitas por meio da implementação, né, trazendo aí a condição de compatibilidade, que é uma equação que calcula o deslocamento ou deformação, né, de A em relação a B aqui. Então, um problema que era estaticamente indeterminado pelas equações de equilíbrio, eu consigo estar resolvendo por meio da equação aí da resistência dos materiais. Tá bom? Então, dessa maneira que a gente trabalha. Então, para ficar mais claro, eu vou estar mostrando um exemplo aqui, já resolvido, é claro. Essa barra aqui está engastada em A. Em B ainda falta 1 milímetro para a barra estar encostando. Ela tem um comprimento AC de 400 milímetros, de CB a 800 milímetros. E no anel aqui é aplicada uma carga P em C aqui de 20 kN. Ao aplicar a carga, essa barra vai ser deformada e ela vai encostar em B' aqui. Tá? Então a gente observando, o que a gente vai ter o resultado aí? Se eu for montar o diagrama de corpo livre considerando já encostado, olha o que fica. Eu vou ter essa situação aqui. Então eu vou ter uma reação em FA, contrária aqui, a força P, né, e mais o FB quando ele encostar em B' aqui. Aplicando a somatória na direção X aqui, o que a gente vai montar? A gente tem um FA menos FB, mais o P ali, ó. Então a gente vai ter essa equação aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Então vou colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil. Então vou ter essa situação, tá certo? Percebam aqui, ó, que a equação que vai nos auxiliar vai ser o deslocamento. Só que o deslocamento aqui, ó, quando ocorrer, ele não vai ser 0, ele vai ser 1 milímetro. Então vai ser essa equação que a gente está vendo aqui, ó, o deslocamento de B em relação a vai ser igual a 0,001 metro, né, 1 milímetro aí nesse caso. Então eu posso aplicar a equação do cálculo de delta, que é essa somatória de PL sobre AE, e nós vamos obter o seguinte resultado, olha só. Naquela seção FA ali, ó, eu vou ter o FA fazendo o corte da seção, né? Em B também a mesma coisa, eu vou representar aqui, ó, trazendo os dois cortes para ficar mais claro aqui. E resolvendo aqui, ó, substituindo os valores, obtemos essa equação. Certo? Ó, então, o deslocamento aqui é 1 milímetro, substituindo todos os valores aqui, e como incógnita, FA e o FB. Aqui eu tenho tração, então positivo, e aqui compressão, então negativo aqui para o FB. Bem, partindo então, resolvendo essa equação simplificando, eu obtenho esse valor aqui, essa equação, ainda com as incógnitas, e é claro, trabalhando com essa e mais essa outra aqui, da equação de equilíbrio, como foi dado na explicação, eu consigo calcular o valor das duas forças, que é o FAB, né, mais o FB, FA e o FB. Ok? Deixa eu só trazer um pouquinho para cá, para a gente poder ver a equação inteira aqui. Então tá aí o resultado. Um detalhe importante que eu acabei não falando no início, quando estava sendo feito o corte aqui, por que não foi feito do A até o outro corte aqui? Ou seja, justamente não foi feito porque uma outra situação eu fazer esse corte aqui, mas considerar esse lado aqui oposto. Foi por isso que fica só o FB. Mas então não dá para resolver? Daria sim. Dá mais trabalho, é claro. Mas daí a equação vai aparecer o P. Mas como o P é conhecido, acaba simplificando. Então não teria muito problema.
de achar. Então percebam que quando eu faço o corte na seção CB, eu posso olhar tanto a parte de baixo como o total, como a gente tem feito nos nossos exercícios. Então ambos os casos aqui dá para a gente trabalhar, tá bom? Então tá aí, eu vou estar preparando um exercício, vou estar enviando para vocês junto, em conjunto aqui, para vocês estarem resolvendo. Então fica com Deus, até mais.